FM. Muito boa tarde, minha gente. Estamos de volta trazendo aqui os nossos convidados, como a gente sempre costuma fazer nas quintas-feiras, mais ou menos de 15 em 15 dias. Trazemos aqui os nossos convidados para falar sobre benefícios previdenciários, sobre os direitos que você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, tem. E hoje, de modo especial, a gente está recebendo aqui, mais uma vez, a doutora Nilce Guedes, o doutor Nixon Lucena, que já vieram outras vezes aqui no nosso programa, mas de modo especialíssimo estamos recebendo a doutora Renata Lacerda, ela que é fonoaudióloga. Esse mês nós estamos aí, é um mês que a gente fala, né, de conscientização sobre o autismo. Antigamente falávamos mês azul, só que hoje em dia a gente colocou um colorido, né, a mais. A doutora Renata depois vai falar um pouquinho sobre essa simbologia, mas eu quero desejar boa tarde ao doutor Nixon. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez aqui ao nosso programa. Boa tarde, Edilane, boa tarde aos ouvintes da FM 104.5. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, para mais uma vez debatermos sobre os direitos previdenciários, hoje em especial, né, em relação abordando o tema do autismo, e vamos bater um papo bacana aqui, esclarecer as dúvidas das pessoas e vamos para frente. Um abraço a todos. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Boa tarde. Oi, Adilane, boa tarde. Mais uma vez um prazer estar aqui com você, né? Hoje falando especialmente, né, sobre o autismo, em comemoração ao mês de conscientização do autismo, nós resolvemos, né, fazer esse momento aqui explicativo, informativo sobre os direitos da pessoa com autismo e também sobre o tratamento, né, com a doutora Renata Lacerda, fonoaudióloga, que já é especialista aí nessa área. Vocês dois já são convidados aí, cadeira cativa aqui no nosso programa, mas agora, de modo especial, estamos recebendo essa participação especialíssima da doutora Renata Lacerda. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Muito obrigada, boa tarde, doutor Nixon, doutora Nilce, Edilânio. Quero agradecer o convite, é um tema bastante relevante, que faz parte do nosso dia a dia, só que a gente aproveita, né, esse mês para poder enfatizar bem, trazer mais informações. Quanto mais informações, mais as pessoas vão ficando mais conscientes, né, dos seus direitos. E vamos aqui, tomara que dê para deixar bem esclarecido muitas dúvidas que eles pediram aqui. Graças a Deus, o autismo é um assunto hoje em dia bastante debatido, a gente ouve falar bastante sobre esta palavra. Eu queria começar já com a senhora doutora Renata, falando um pouquinho sobre o autismo. Qual é a definição do autismo? O autismo, ele se enquadra numa alteração do neurodesenvolvimento. Hoje a gente nem usa muito esse termo autismo, a gente trabalha mais com transtorno do espectro do autismo e hoje, mais atualmente, a gente gosta mais de falar sobre neurodiversidade, porque quando a gente trabalha com esses pacientes, eles têm cada um sua característica peculiar, particular, individual, e aí as cores que a gente antes usava só o azul, acabou ficando o colorido, porque quando a gente fala em espectro, a gente lembra o quê? Do arco-íris, né? Porque ele quer demonstrar que cada criança, cada paciente, ele vai ter a sua particularidade. E o autismo, ele já nasce com a criança. Você vai perceber desde o nascimento. Então, assim, bebês, hoje a gente já consegue identificar aquele bebê que quando a mãe está amamentando, ele não fica olhando no rosto da mãe. Se a gente acompanhar o desenvolvimento, a gente já tem que ficar atento a outros sinais. E quais são os sinais, doutora? Por exemplo, de um bebezinho? Porque eu acho que cada fase tem a sua característica, não é isso? Isso. O principal vai ficar bem dentro das habilidades sociais. Então, a nossa primeira habilidade social é o contato visual. Eu sempre brinco com os pais. Como é que vocês paqueraram? Vocês nunca chegaram logo, né, conversando. Vocês primeiro se olham. Então, a nossa habilidade inicial é o quê? O olhar. Então, um bebê que não fica olhando para a mãe já está demonstrando alguns sinais. E aí, no decorrer do desenvolvimento, você vai ver muito das questões das habilidades sociais, a dificuldade de perceber o outro, a dificuldade de iniciar um diálogo, a dificuldade de procurar conversar. E aí que entra o fonoaudiólogo. Por isso que, geralmente, a porta de entrada para descobrir a questão do autismo vem no fonoaudiólogo, porque a criança não fala. E aí, a pontinha do iceberg vai começar daí. Quando a gente começa a investigar, mas o que é que ele não fala? Porque, às vezes, eu explico bem o que é fala e o que é linguagem. A fala é o ato motor, então o papagaio fala.
Ele vai ficar repetindo palavrinhas. E o que é a linguagem? É aquela vontade de se comunicar. Aí entra várias as simbologias, né? A linguagem de sinais, a linguagem... Por exemplo, o surdo não fala, mas ele vai se comunicar com você. Então, é isso que a gente vai primeiro observar. Às vezes, a criança pode até falar, mas está só repetindo, mas ela não tem intenção, ela não tem função naquela comunicação. E aí, quando chega no fonoaudiólogo e a gente vai investigando... E como é que é como é a alimentação dele? Vixe, ele é péssimo, ele não gosta de comer isso. Aí entra o quê? Alterações sensoriais. E aí já entra outros profissionais. E como é o comportamento? Ele entende quando é para sair do parquinho? Não, faz muita birra, se joga no chão, ele não entende aquele não. E aí começa. E aí vai entrando outras dúvidas, que aquela questão que era só simplesmente porque não falava, de repente eu vou ter que encaminhar para outros especialistas. E aí entra a sutileza do profissional, né? Porque é muito impactante quando você vai abordar sobre esse tema, porque ele chegou só dizendo que a criança não fala. Uhum. E de repente vai ter outras coisas que você vai investigando e vai encontrando. Já há quanto tempo que a senhora trabalha na área? 21 anos. 21 anos, então a senhora já viu bastante exemplos, né, para compartilhar com a gente. E são sinais que se somam. Obviamente Isso. que um apenas não dá para acontecer o diagnóstico, Por né? isso que quando a gente encaminha para o neuropediatra, ele vai pedir os relatórios, né? Ele vai pedir o relatório do que ele apresenta de imediata. Ele não fala, então eu quero o relatório do fonoaudiólogo. Ele está com dificuldade, ele não gosta de escorregador porque ele tem medo de altura, pode ser alguma questão de integração sensorial, vou pedir um terapeuta ocupacional. Ele tem um comportamento muito inadequado, ele está agressivo na escola, então vou pedir um psicólogo. E essa demanda de solicitações dessa equipe vai de acordo com o que o profissional está vendo ali de momento daquela demanda, entendeu? Depende muito da sensibilidade também de todos os profissionais, porque todo profissional da saúde, ele pode, tem essa possibilidade de captar os sinais, ou seja, um fonoaudiólogo, um enfermeiro, um nutricionista, correto? Eu sempre falo, tem que estudar muito, muito, todo dia sai coisa nova, sabe? É uma área que a ciência todo tempo investigando, porque não existem vários mitos. Já houve o mito da vacina, já houve o mito da mãe geladeira, tudo começou porque a mãe não queria o filho, e aquela criança foi, né, não foi acolhida. Né? Só que aí, até hoje, o que comprova bem é a questão da idade avançada da mãe, a questão do alcoolismo durante a gestação, são coisas já cientificamente comprovadas. Mas, assim, e é muito chocante porque você vai até... Eu tenho certeza que você vai fazer essa próxima pergunta. E como é que a gente sabe o diagnóstico, né? Sim. Existem exames? Não. Não existe nenhum exame que vai diagnosticar autismo. Então, são critérios comportamentais e que o profissional vai observar. Existem os critérios, né, que vai ter que ter, e o pai que está do outro lado, mas como é que eu vou confiar só na palavra desse profissional, né? Porque eu sou acostumada ao quê? A fazer um exame e eu vou saber que eu estou com um tumor, né? Eu vou fazer um exame de sangue, eu vou saber que eu tenho uma diabetes. Mas o meu filho, aí começa essa saga, né? Eu sempre digo, já que não confiou, tenta outro profissional. Mas essa questão de exames, aí entra o quê, cara? E às vezes eles pedem exames de acordo com a comorbidade. Se uma criança convulsiona, ele vai pedir um eletroencefalograma. A criança, doutor, eu falo muito o nome dele e ele não responde quando eu chamo. Será que meu filho escuta bem? Aí entra os exames auditivos, né? Então, geralmente, quando a mãe chega para mim, doutor, olha aqui, eu fui para o médico, ele me pediu essa bateria de exames. Aí eu disse assim, mas olha, esses exames, você vai logo se preparando que não é o que vai dar o diagnóstico do seu filho. O diagnóstico vai ser baseado nas observações de cada profissional que ele vai solicitar. E aí é que fica difícil para compreender, né, a aceitação, que vai ser baseado o quê? Na observação. Doutora, a senhora como fonoaudióloga, a senhora pode fazer esse processo de triagem, obviamente, mas qual é o profissional específico que vai diagnosticar de fato? Geralmente eu encaminho para um neuropediatra, neurologista infantil ou um psiquiatra infantil. Mas um médico que seja capacitado nessa área, se ele estudar, ele também tem todas as condições de diagnosticar. Mas é como eu lhe disse, além de ter a questão de muito estudo, tem que ter muita... E assim, sabe, é uma área que é muita parte humanista. Então, quando você vai trabalhar com essa população,
E você vai ter que ver as possibilidades daquele outro lado. Quais são as possibilidades que esses pais têm? Como é que está a situação? Né? O que ele está preparado para ouvir de mim? Né? Que nem sempre o que eu vou falar, às vezes eu vou espantar. Em vez de eu conquistar ele sobre o assunto, explicar que nada está perdido, um diagnóstico não vai limitar seu filho, um diagnóstico vai facilitar, como é que eu vou aproveitar melhor as habilidades dele, né? E aí, o médico, sendo bem instruído no assunto, também tem toda a capacidade de estar trabalhando na área. Com certeza. Só lembrando aqui para os nossos ouvintes, você que está nos ouvindo através da nossa sintonia 104.5, lembrando que nós também estamos fazendo uma transmissão ao vivo lá no meu Facebook. É só você procurar Edilânio Carvalho, vai ficar salvo, porque você que está nos ouvindo através da sintonia, às vezes não ouve direito alguma coisa, alguma informação, então você pode voltar lá na live, tá certo? Para vocês reverem mais as informações novamente. E, doutora, a gente sabe que essa questão do autismo, né, da neurodiversidade, ela exige um cuidado maior. E para isso existem custos financeiros. Então a gente, quando fala em custos financeiros, principalmente nesses momentos, também existem direitos que essas crianças, esses indivíduos, eles têm. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos previdenciários. Doutora, essas crianças neurodiversas, quais são os benefícios que elas têm? Edilânio, em relação ao autismo, a gente tem já uma legislação especial, né, em relação às pessoas portadoras de autismo, que além dos direitos previdenciários, eles trazem outros direitos também. E essa legislação ela não é nova, né? Embora as pessoas hoje só falem em autismo atualmente como uma doença nova, mas ela é uma doença bastante antiga. Mas, infelizmente, como a doutora Renata falou, era de difícil diagnóstico, difícil percepção. Né? Nós já temos leis em relação às pessoas com autismo desde 2012, né? Que é a Lei Berenice Piana. Temos também a Lei Brasileira de Inclusão, né? Em relação também às pessoas com autismo, que trazem os autistas vários direitos para a pessoa com autismo. Né, que é a carteira de identificação, né, o CIPTEA, que você pode procurar no seu município, nos órgãos públicos do seu município, para fazer essa carteira de identificação apropriada para a pessoa com autismo, que vai facilitar o acesso ao restante dos direitos. Né? Como é o nome dessa carteira? É CIPTEA, na verdade eu estou falando a sigla, né, uma carteira de identificação para a pessoa com autismo, que foi introduzida recentemente, essa carteira de identificação, em 2020, pela lei Romeu-Mion, né? E aí nós também temos que os pais dessas pessoas com autismo, elas têm direito a uma redução na jornada de trabalho, né? Os servidores públicos têm direito a essa redução, uma jornada de trabalho diferenciada. Essas pessoas também têm direito à inclusão escolar, e quando eu falo inclusão escolar, eu falo que as escolas, tanto públicas como privadas, elas têm a obrigatoriedade de ter profissionais ali capacitados para o tratamento e acompanhamento escolar dessa criança. Temos também, eles têm direito a atendimento prioritário, né, em qualquer repartição pública. Tem direito à vaga prioritária, né, nos estacionamentos. Acho que vocês já chegaram a ver. Inclusive tem um desenho, né, a simbologia do autismo nesses estacionamentos agora. Tem direito à isenção de imposto de renda para aquisição de veículos, né, os pais têm direito. Também tem acesso gratuito a transportes públicos, também é destinado a pessoas com autismo. E o acesso à saúde, né? Aqui eu quero deixar bem claro que a gente está falando do Sistema Único de Saúde, que deve aí disponibilizar todos esses profissionais que a doutora Renata falou, né? Toda essa equipe multidisciplinar, neurologista, né? Para essas pessoas que precisam de tratamento. E também, levando para a parte privada, a gente tem que deixar bem claro aqui que os planos de saúde não podem negar acesso a essas crianças por conta da doença, nem muito menos aumentar o valor do plano porque essa pessoa tem o autismo, né? Então tem que fique bem claro isso,
para as pessoas, para os consumidores, né, de planos de saúde, quem tem condições de pagar, né? E temos os benefícios previdenciários, que é isso que nós vamos focar aqui especialmente, né? E além de todos os direitos previdenciários que uma pessoa tem com autismo, né? Temos em especial o BPC Loas, que é para aquelas pessoas que não precisam contribuir para a Previdência Social. Dr. Nixon quer fazer alguma complementação? Não, complementar em relação a esses benefícios que são possíveis para quem é portador dessa patologia, que é o auxílio por incapacidade permanente, o que é você vai comprovar a sua qualidade de segurado, né, com contribuições, e comprovar que essa incapacidade, como o nome do benefício já diz, ela é de forma permanente, certo? E também o auxílio por incapacidade temporária, que da mesma forma tem que comprovar a qualidade de segurado, como também, como se trata de benefício temporário, a comprovação da perícia informando que esse benefício, ou que o beneficiário está incapacitado temporariamente. Também, como a doutora Nilce falou, existe o BPC Loas, né, que é para quem não tem a qualidade de segurado, não tem contribuição, esse benefício que é destinado, esse benefício assistencial, que é destinado às pessoas que não têm contribuição, ou seja, que não tem a qualidade de segurado perante o INSS. Show de bola. Doutora, eu enviei uma pergunta aí para a senhora pelo WhatsApp, só que eu vou fazer aqui ao vivo. A gente, hoje em dia, como já foi falado anteriormente, graças a Deus, a gente fala muito sobre o autismo e pessoas neurodiversas. Vamos falar sobre o autismo, né? Para todo mundo entender. Fica mais fácil, né? O termo mais popular. O termo mais popular, né? Para que todo mundo entenda. Existem adultos que foram diagnosticados recentemente, que viveram a vida inteira sem saber que são autistas. Essas pessoas também têm direitos previdenciários? Sim, essas pessoas têm direitos, e aqui a gente fazer uma diferenciação, né? Se a pessoa ela nunca contribuiu para o INSS, né, a gente vai orientar para que ela procure o INSS para pedir um benefício assistencial. Certo. E é o benefício assistencial, é o BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas que estão dentro da faixa de baixa renda, né, que são pessoas que têm uma renda familiar de no máximo R$ 325 por pessoa da família, né? E também precisa comprovar o diagnóstico de autismo. Então, essas pessoas, não importa se é adulto ou criança, de qualquer idade, elas vão ter direito. Em relação a benefícios previdenciários, para quem contribui, ela vai ter direito a todos os benefícios, né? Porque aí a gente só precisa comprovar a qualidade de segurado. Para auxílio doença, 12 meses de contribuição. Para aposentadoria por invalidez, também 12 meses de contribuição, e também existe a aposentadoria da pessoa com deficiência, que aí ela diminui a quantidade de anos de acordo com o grau da deficiência. Show de bola. Olha, você que está nos ouvindo através da sintonia, né, 104.5, se você tiver alguma dúvida, você pode compartilhar sua dúvida com a gente através do nosso telefone WhatsApp 99960-4850. Pode mandar sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, que a gente transfere a pergunta para os nossos especialistas, né, a doutora Renata Lacerda, doutor Nixon e doutora Enilce Guedes. E também você que está nos acompanhando pelo Facebook, pode colocar aí o seu comentário com a sua pergunta, que a gente repassa também. Doutora Renata, me diga aí especificamente quais são os exames necessários para a detecção do autismo, e claro, esses mesmos exames certamente irão ser utilizados para comprovar na justiça, né, para que a pessoa tenha o direito ao benefício. Dilânio, como eu falei anteriormente, vai muito da queixa que ele leva ao médico. Se ele vai dizer que o filho não está respondendo quando chamado, ele vai pedir um exame auditivo, né, o BERA. Se ele não dorme bem, se ele está convulsionando, ele vai pedir um eletroencefalograma. Se ele não está se alimentando bem, ele vai pedir a questão, né, dos exames de sangue para ver se é diabetes, se tem alguma... Então, vai muito da demanda que aquele paciente está trazendo. Eu sempre reforço, não existe o exame que vai diagnosticar. Vai ser mesmo o olhar clínico e bem preparado daquele profissional que está recebendo essa família. Show de bola.
Doutora Nilce, como requerer o benefício junto ao INSS? Para as pessoas que contribuíram, né, que contribuem para o sistema da Previdência, ela vai ingressar com o pedido, né, de auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, né, que era o auxílio-doença. E hoje é a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, essas pessoas vão procurar o INSS através da agência física, do Meu INSS ou do 135 e marcar a perícia, né, para buscar a comprovação da deficiência, certo? Então, para comprovar essa deficiência, ele vai passar por uma perícia médica. Nessa perícia médica, ele vai levar todos os documentos, e aqui eu gostaria até de frisar, né, como a doutora Renata já falou, é necessário que a pessoa leve todos os atestados, laudos médicos, relatórios médicos dos profissionais da equipe multidisciplinar, porque o autismo, como ela mesma falou, não dá para você constatar apenas em exames, precisa de pareceres médicos. Então, quanto mais você tiver, melhor. Eu costumo pedir para os meus clientes levarem tudo que tiver, e eu faço também um pedido anterior, uma solicitação para que procurem neurologista, procurem fonoaudiólogo, terapeuta, psicólogo, prontuário médico de tudo. Se tem prontuário, se tem atendimento no SUS, pede do SUS. Se tem atendimento no CAPS, pede do CAPS. Se tem atendimento em clínicas particulares, pede prontuário de clínicas particulares e o relatório de cada profissional habilitado, né? Ah, doutora, eu não tenho condições de pagar. Então, vamos pegar de um médico que seja clínico geral. Mas, especialmente, eu peço de médicos que sejam especialistas, né? Porque aí ajuda mais ainda a comprovar a deficiência do autismo, porque infelizmente, embora a lei diga, deixe bem claro, é taxativa de que só o fato de você ter autismo, você já é considerado deficiente. Porém, os médicos ainda fazem essa taxação, essa diferenciação entre autismo leve, autismo severo, autismo moderado. Eu não entendo por que eles fazem isso, mas infelizmente fazem, os peritos, né, do INSS especialmente. E aí, quando se dá um diagnóstico de autismo leve, o INSS tende a negar esse benefício, né? Então, aí a importância de você instruir bem, né, os seus documentos médicos quando vai para a perícia. Em relação à literatura, isso tem essa divergência mesmo do autismo leve, autismo moderado? Hoje a gente já usa mais a nomenclatura nível de suporte. Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Mas quando chega na parte da perícia, ainda usa muito essa nomenclatura, né, de leve, moderado e severo, que vai de acordo com as competências daquele paciente, do nível de independência. Quanto mais independente, ele vai ter um nível de suporte menor. Quanto mais dependência, ele vai ter um nível de suporte maior. E aí que entra a confusão, né? Foi muito bem falado aqui pela doutora Nilce, porque autista leve, vou falar o termo popular, autismo leve, autismo é autismo, né? Ele vai ter as mesmas necessidades de acompanhamento, ele vai ter os mesmos gastos de investimento nesse tratamento, as terapias, que são as terapias. Sempre quando eu vou fazer algum relatório, eu sempre coloco por tempo indeterminado. Enquanto ele tiver necessidade de acompanhamento, ninguém pode dar alta, né? E as crianças, elas vão mudando de fases, como eu lhe falei, né? Então, a minha criancinha que eu peguei, geralmente antes dos 2 anos, hoje ele está com mais de 20. E até hoje é paciente, porque vai mudando. Eu vou aprender a falar, mas eu não vou saber fazer uma frase que, por exemplo, chega na fase da adolescência, eles não vão entender o sentimento da paixão. Eu não vou saber como é que eu vou usar o eu te amo, né? Mas eu sei falar. Só que a fonoaudióloga vai entrar nesse momento para dizer o que é o amor, como é que você vai dar essa mensagem. Contextualizar. Exatamente. Né? E aí entra essa questão de a necessidade de procurar profissionais, né? Que advogados na área para poder instruir bem essa família e ter os seus direitos garantidos. Exatamente. Doutor Nixon, em relação ao BPC LOAS, segue o mesmo procedimento? Você fala em relação aos benefícios, né? Auxílio por incapacidade permanente.
Para requerer é o seguinte, tem uma diferença quando se trata de BPC. Por quê? Porque o BPC é destinado para quem não tem a qualidade segurada. Né? Então você vai ter que comprovar duas situações. A questão da deficiência, né? da deficiência, e também em relação à renda per capita, né? Que a gente fala da miserabilidade, que não pode ultrapassar, teoricamente, 1/4 por habitante, né? Um quarto do salário mínimo por habitante. Se ultrapassar, está fugindo como é que se diz? Do limite, entendeu? Então, no caso do BPC, são essas duas situações que tem que ser comprovadas. A questão da deficiência e também a questão de se enquadrar na renda per capita, né? Que aí você pega essas documentações que já foi mencionada aqui, né? No caso da renda per capita, a questão do cadastro único, né? Tem que ter o cadastro único, esse cadastro tem que estar atualizado, ou seja, não pode ter sido atualizado há mais de 2 anos, então tem que estar dentro dos 2 anos para poder ser analisado de forma correta. Aí também existe a questão também da flexibilização, né? Relativizar essa renda, porque muitas vezes a renda ela ultrapassa esse teto, né? Ele ultrapassa esse teto, só que a família tem como comprovar, se for o caso, que essa renda que tem a composição familiar, ela não comporta, não suporta as despesas da casa, né? Porque muitas vezes ultrapassa esse teto do salário, mas às vezes o que você ganha é insuficiente para quem faz tratamento, como já foi citado aqui, infelizmente o SUS ele é muito deficiente nessa questão exclusiva do autismo, então as pessoas às vezes têm que procurar médicos particulares, clínicas particulares, e tudo isso tem um custo, né? Então, às vezes, apesar da renda per capita ultrapassar um pouco, existe essa relativização. Por quê? Porque o que você ganha é insuficiente para suprir aquela família, seja ela em tratamentos médicos, no caso do autista, como também alimentação e todas as despesas, né? E em relação à comprovação da deficiência, principalmente a documentação médica, como a doutora Renata já falou, não existe um exame para poder diagnosticar, seria mesmo clínico, né, essa observação. Então, a necessidade de ter essa documentação, relatórios médicos, atestados médicos de acompanhamento, né? Quanto mais, melhor, né? Isso. Então, sempre é necessário, aliás, é indispensável essa questão dessa documentação. Ter tratamento, sempre ter atestado, sempre ter um relatório do profissional para poder comprovar justamente essa deficiência. Desde que vocês começaram a ver aqui, uma coisa que eu aprendi bastante, 2 coisas de modo específico. Atualização do cadastro único sempre, né? Então, se você está nos ouvindo, se você está há mais de 1 ano ou até mesmo 2 anos sem atualizar, corre lá para a assistência social e vai atualizar. E outra coisa, quanto mais informações, melhor, tá, doutora? Melhor. Só queria complementar o que o doutor Nixon falou e aproveitando a deixa da doutora Renata, em relação aos atestados médicos, né? Relatórios médicos. Eu costumo pedir um relatório médico, né? Porque o relatório ele vem mais completo. O que é que eu espero, né? E o que é que o INSS espera que venha no atestado médico? Normalmente os meus clientes fazem essa pergunta: doutora, o que eu peço para o médico colocar no atestado médico? Então, o que é que eu peço? Que ele, primeiro, identifique o início do tratamento, o início da doença, do diagnóstico, né? Que ele coloque a CID, que ele coloque as limitações físicas e sociais que são impostas àquelas pessoas, que nós chamamos isso de barreiras físicas e sociais, que ele coloque o tempo que essa pessoa está incapacitada, que se é permanente, se é temporário. Tudo isso é necessário e que esse atestado seja feito de forma legível, com o carimbo do médico. Né? Então, não adianta você pegar um atestado de um médico que coloca que fulano de tal é portador de autismo, se de tal solicita perícia médica. Isso não vai nos ajudar. Isso não vai fazer com que o perito do INSS conceda o seu benefício. O que é que o perito do INSS espera? Que aquele médico que vem trazendo o atestado que a gente chama de médico assistente técnico, que ele diga tudo que aquela pessoa tem, né? Ele tem atraso de fala, ele tem déficit na escola, ele tem dificuldade de interação social,
ele não responde quando alguém fala com ele. Então é isso que se espera que se coloque no laudo, principalmente quando se trata de autismo, né? E transtornos mentais, como até a gente já falou isso em programas anteriores. Então é necessário que as pessoas entendam que quanto mais completo o relatório, melhor, né? Para comprovar a deficiência. E é isso que a gente precisa que os médicos façam nesses atestados. Porque o que acontece muito, né, como aconteceu essa pergunta, a gente teve até uma pergunta em relação a isso. O benefício foi negado no meu filho é autista, o benefício foi negado porque o médico disse que o autismo dele é leve. Uhum. Mas aí talvez, se a gente for procurar, né, no benefício dessa pessoa, será que ela levou todos os documentos que comprovam realmente o diagnóstico de autismo? Será que essa criança faz o tratamento? Será que ela levou um relatório escolar, de desenvolvimento escolar dessa criança? É outra coisa que eu peço bastante, porque a gente não basta ser advogado, a gente tem que ser investigador. A gente precisa investigar tudo que aquela família faz em prol do tratamento daquela criança para a gente levar ao conhecimento do processo. Inclusive, até Dr. Nixon tem aqui uma situação de um processo que foi negado no INSS, autismo, né? Foi negado no INSS por falta de comprovação de incapacidade e que a gente conseguiu reverter na justiça. Fale aí, doutor Nixon. E só complementando essa questão específica do BPC, que eu respondi, você perguntou que se vai entrar entrada no BPC era a mesma coisa. Assim, de uma forma mais simples de falar, diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC, ele não o que tem que ser visto não é a incapacidade, e sim a deficiência e a desigualdade desse portador, desse deficiente em relação aos outros. Muitas vezes essa patologia não torna inválido ou incapaz, mas tem essa barreira social, entendeu? Por exemplo, no caso específico do autista, né? Ele, o que tem que ser analisado na perícia, por isso a importância de um relatório médico bem feito, que comporte tudo, que explique tudo direitinho, é justamente isso. Porque às vezes você olha para um autista, você acha que a pessoa, não é que seja normal, mas tipo assim, é igual aos outros. Só que a deficiência dele já é uma coisa interna, é barreira, ou seja, então o BPC em si é justamente isso que tem que ser comprovado. Por isso a importância do relatório médico, para dizer que aquela pessoa portador do autismo, ele tem essa deficiência, esse problema em relação aos outros, ele não tem o mesmo desempenho escolar, por exemplo, entendeu? Então são essas barreiras sociais que também tem que ser analisadas no caso do BPC. Então, quanto mais completo for o relatório do profissional que acompanha essas pessoas, seria mais tranquilo em relação à avaliação médica, quando for ser analisado tanto na perícia administrativa, no caso do INSS, como também a perícia judicial. Doutora Renata, pode falar. A doutora Renata vai saber falar um pouquinho mais sobre isso, que o doutor Nixon está falando, que essas barreiras nem sempre são visíveis, né? Às vezes estão ali, intrínsecas dentro do comportamento daquela pessoa. Né, doutora Renata? E eu quero deixar bem aqui enfatizado que o autismo não tem cura, né? Ele não tem cura. Então, assim, quando eu pego uma criancinha bem pequenininha, o tratamento precoce, ele vai dar resultado. Aquela criança vai evoluir. E, de repente, o próprio pai diz assim, puxa, meu filho melhorou tanto. E aí vem a confusão também na hora da perícia. Por isso que é muito importante a questão dos relatórios, porque o relatório ele vai mostrar, como a doutora Nilce falou, como foi o começo, como é que ele está hoje e o que ainda tem de barreiras. A gente também usa muito esse termo, viu? Barreiras de desenvolvimento. E dentro desses marcos de desenvolvimento, que barreira ele está hoje? Porque para quem está, porque a maioria das vezes o médico que está do outro lado, ele é leigo no assunto. Né? Então ele quer saber o quê? Esse menino tá falando. Esse menino tá bom, não vai precisar mais disso. Aí acaba tendo toda essa confusão e é importante toda essa documentação em mãos. Em relação a essas melhoras que a gente acabou de falar, corre o risco de perder o benefício por conta disso? Por conta dessas melhoras? Na verdade, o benefício do INSS, ele pode ser revisado a qualquer momento. Qualquer um deles, não né? É vitalício. Para qualquer tipo de incapacidade ou deficiência, né? O INSS pode chamar para uma perícia revisional, né?
existem algumas pessoas que, dependendo da idade, e portadores de AIDS, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos ou portadores de AIDS que não podem mais ser revisados. Mas em casos que não estejam nessa exclusão, pode ser revisado a qualquer momento e aí pode acontecer essa injustiça, né, de ir para a perícia e a pessoa entender, né, o médico entender que aquele autismo não causa mais nenhuma barreira social àquela pessoa e simplesmente cessar o benefício. Pode acontecer. Mas isso é um caso, que eu sempre friso isso, que é preciso a gente levar ao conhecimento da justiça, que é preciso procurar um profissional habilitado e entrar com um pedido de restabelecimento do benefício junto ao INSS. Como também para quem entrou, né, para aquele pai, aquela mãe que entrou com o benefício do seu filho e ele foi negado. Porque o autismo é considerado leve, a gente pode e deve reverter isso na justiça. Porque isso é uma questão social. Além de ser uma questão social, é uma questão de cumprimento da lei. A gente precisa fazer com que o INSS não cometa mais esses erros. Então, se você só faz isso, e isso já se irmanando às outras famílias que têm filhos com autismo, você só faz isso se você for para a justiça e buscar o seu direito. Então, é necessário que a gente compreenda os nossos direitos e que a gente tenha o entendimento disso, né? E que não deixe passar. Foi um assunto bem importante, porque o que acontece? Isso gera até uma dúvida nos pais. Alguns ficam com medo de realizar o tratamento, porque se meu filho melhorar, eu vou perder meu benefício. E acontece uma evasão, às vezes, exatamente. Eles começam até conseguir o relatório, consegue o benefício, some do tratamento, né? Porque se meu filho melhorar, eu vou perder o meu benefício. Né? É por isso que a palavra injustiça cabe bem aqui. E é uma situação complicada, né? Porque vai muito da família, né? A autonomia da família em relação ao seu próprio filho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, agora a pergunta para os treinos, não é uma pergunta, é um comentário, que dizem que o autismo, antigamente dizia que era doença de rico, né? Mas a gente sabe que o autismo, assim como qualquer outro problema, não escolhe classe social, não é isso? Então, todo mundo tem que estar atento a isso. É verdade, precisa, como a doutora Renata falou, precisa se estar atento aos sinais, né, de autismo. Normalmente, eu costumo perceber que quando existe um diagnóstico de autismo, tem outras comorbidades, né, associadas, não é só o autismo. E aí que precisa realmente, né, dessa equipe multidisciplinar para acompanhamento, independente de estar recebendo benefício ou não. É necessário que a pessoa preze primeiro pela sua saúde, pela saúde dos seus filhos, né? Então, eu sempre oriento, né, as pessoas que nos procuram para que busquem o Sistema Único de Saúde, se não tem condições, se não existe ainda disponibilizado esses profissionais na sua cidade, que busque também clínicas populares, que eu já tenho hoje clínicas fazendo até pacote de tratamento, porque como a doutora Renata falou, não é só uma. Eu até tenho uma dúvida aqui com ela, porque eu queria saber a partir de quantas sessões é necessária para ser detectado o autismo, né? Quantas sessões feitas naquela pessoa, naquela criança, para ser detectado o autismo. Ótima pergunta, porque às vezes o paciente chega, né, a família chega e já naquela consulta já quer que eu dê um relatório. Isso daí depende do protocolo que a gente vai seguir. Tem protocolo que demoram 6 meses, né? Então, assim, por isso, e aí essa questão desse mito do autista ser de rico, vem muito disso, porque quem conseguia bancar um tratamento para o seu filho era o rico, né? E aí, quando vem essa necessidade urgente, e aí você vai ver que protocolo eu posso inserir para poder ajudar aquela família. Por isso que eu falo muito do olhar do profissional. Porque vai ter profissional que vai pensar muito no financeiro. Vou fazer esse protocolo aqui de 6 meses. Você vai ficar 6 meses preso comigo. Mas, poxa, existe protocolo que eu posso fazer aqui umas perguntas e ele já vai me direcionar, né? Aquela criança, aquela família ali, ela tá com uma necessidade. Eu tenho que ter aquele olhar. Quais são as possibilidades que ela tem, né? Quando ela fala da clínica popular, por isso que eu e meu esposo, a gente pensou muito nisso. Né? A gente poderia muito bem ter ficado só no SUS, né? Atendendo, e aí a gente, hoje, ele é fisioterapeuta, né? O Dr. João Paulo Maia, e a gente aceitou o quê? Acolheu pacientes com plano de saúde, acolheu pacientes com os pacotes. Eu sempre pergunto, doutora, eu sempre respondo, né? O médico pediu aqui, doutora, 60 horas semanais. Eu não tenho condições. A minha pergunta é,
E o que você tem dentro da sua possibilidade que eu possa lhe dar um resultado para o seu filho? Eu sempre faço essa pergunta. Qual é a sua possibilidade? Porque se fosse por isso, eu sou uma funcionária de SUS. Todos os meus pacientes de SUS evoluíram. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu posso fazer dentro da possibilidade daquele meu paciente. Né? E é muito importante essa visão humanista. Inclusive, teve até uma participação aqui, né, que a doutora compartilhou comigo também, que a ouvinte disse o seguinte: o meu filho, ele era para ter acompanhamento 3 vezes por semana, mas não tem. Isso é muito comum. Voltando só um pouquinho para a senhora, doutora, a senhora tem uma equipe, cuida de uma equipe multiprofissional, né? Inclusive, a gente pode até indicar elas para os nossos ouvintes. Lá a gente chama consultório JPR, lá nós temos fonoaudiólogo, sou eu e Tayane. Nós temos psicólogos também, Maiana, Érica. Nós temos terapeuta ocupacional, com integração sensorial, que é a Daniele. Fisioterapeuta, que no caso meu esposo ele fica mais na parte dos adultos, né? Mas tem a Mariane, que ela fica na parte da psicomotricidade. Temos também a pedagoga, que é a Brena, que veio muito a somar na nossa equipe. E, se Deus quiser, a gente tem intenção de trazer mais profissionais. Por quê? Vai muito da demanda. Então, se uma pessoa não está com dificuldade de se alimentar, eu tenho que pensar no nutricionista, né? Se ela está com dificuldade em alguma parte, tem que encaminhar para algum esporte. Vai muito do que vai acontecendo. Então, hoje em dia, a necessidade faz muito o que a gente vai buscar. Porque 99% hoje do nosso público são crianças laudadas. E acaba que aí a gente começou a expandir, né? A gente começou a ir Morada Nova, a gente vai para Tabuleiro. Limoeiro, eu estou sozinha ainda, mas se Deus quiser eu vou conquistar. E aí que vai. A gente tem que conquistar aqueles profissionais, porque não é todo mundo que vai para essa área. Tem que ter um olhar diferenciado. Em relação à questão do direcionamento é muito importante e por isso que a gente, em todos os programas, a gente sempre reforça. Procurem profissionais capacitados para que vocês não fiquem só nem perdidos. Porque a gente sabe que as pessoas ficam coitadas, igual, até desculpa a expressão, igual a barata tonta sem saber o que fazer. Por isso é sempre importante procurar profissionais capacitados, advogados, um escritório, inclusive a gente pode até fazer a indicação, né? Enfim, vamos lá. Aconteceu que a criança ela tem todos os laudos, toda a documentação. Dr. Nixon, como é realizada a perícia médica? Qual é o protocolo? Como iniciar? No caso você fala especificamente a médica, né? Isso. Pronto, a perícia médica, o requerente, ele entra ou no portal do INSS ou através de 135, agenda e faz o agendamento. E no dia que for agendado a perícia, ele vai levar justamente essas documentações que foram mencionadas aqui, né? Como atestados médicos, relatórios, o histórico da patologia, documentos pessoais, né? E vai ser avaliado pelo médico para poder informar ou diagnosticar essa questão, no caso do BPC da deficiência, ou no caso dos benefícios previdenciários da incapacidade, seja ela permanente ou seja ela temporária, né? E a doutora Nilce eu acabei esquecendo que a doutora Nilce usou um exemplo de uma cliente nossa que há pouco tempo fez uma perícia judicial, né? E por coincidência, doutora Renata, o relatório médico foi da doutora, dessa nossa cliente. Aí foi indeferido administrativamente, porque o segundo período do INSS não foi comprovada a deficiência, né? E recentemente essa pessoa fez essa perícia judicial e nós fizemos questão de fazer essa observação no nosso processo, em relação ao laudo, informando justamente essa questão não só da deficiência em si, mas e também a desigualdade social que essa pessoa portadora do autismo tem. Inclusive, no laudo judicial, uma das conclusões foi a seguinte, que a pessoa tem restrição. Um dos motivos da deficiência o laudo ser favorável é que essa nossa cliente, que é uma criança, né, tem restrição, apresentou restrição social, ou seja, barreiras sociais. Não é só a questão da pessoa ser inválido ou deficiência física. Tem essa questão social que é muito importante e que, infelizmente, muitos médicos não olham não tem essa visão, não vão para esse lado. Vê só a questão mesmo física, se aquela pessoa tem ou não
aquela barreira, mas a barreira social muitas vezes é esquecida. E nesse caso específico, foi importante esse relatório, essa observação, justamente por isso, porque foi tão importante que uma das conclusões do médico em relação a conceder, dar um laudo favorável, foi justamente isso, a restrição social e que dificulta a convivência com as demais pessoas. Inclusive, Adilane, eu queria até fazer aqui uma observação em relação à perícia, né? Poucas pessoas sabem, mas o INSS ele segue uma legislação própria, né? Que especificamente falando de BPC, existem duas portarias, a portaria número 2 e a portaria número 15, que são portarias que são em relação aos quesitos que são avaliados nessa perícia. Então, tudo influi quando você está fazendo uma perícia médica e social no INSS para fins de BPC. Qualquer resposta que você está dando lá vai ter uma pontuação para dizer se você está incapacitado ou não, é deficiente ou não. Então, o que acontece? Se a criança tem menos de 5 anos com autismo, ela já é um nível grave, né? Então, a idade depende, né? A forma com que você responde às perguntas, se você, como é a sua casa, se você tem esgoto, se você tem dificuldade de deslocamento, né? Se lá é adaptado, se tem acesso a telefone, se tem acesso a celular, tudo isso, a computador, a internet, tudo isso vai influenciar no resultado final da sua perícia. Então, eu quero deixar bem claro para essas pessoas que elas têm que ter o cuidado, procurar um profissional habilitado, que saibam o que lhe orientar para responder na perícia, porque muitas vezes ele nem sabe que aquela resposta que ele está dando está prejudicando o direito dele. Né? Infelizmente, as pessoas não conhecem, porque é como se o INSS ali fizessem perguntas muito complicadas, que aquelas pessoas não sabem nem o que estão respondendo, na maioria dos casos. Eu, inclusive, teve uma criança, cliente nosso, que foi fazer uma perícia recentemente no INSS, e o pai mandou um áudio para mim. Disse: doutora, eu fiquei constrangido porque constrangi meu filho naquela situação. O médico não deixou nem eu falar. Meu filho tem 10 anos, ele fez perguntas a ele que nem eu saberia responder, e ele saiu de lá chorando. Absurdo, né? Uma criança com autismo, um médico profissional habilitado, é quem deveria acolher, que dá acolhimento, né, de ter sensibilidade ao caso, constrangeu a criança durante uma perícia no INSS. Isso nos deixa tristes, nos deixa chateados, e o que a gente pode fazer? Buscar a justiça. E nem sempre a gente encontra esse alento na justiça, porque infelizmente também existem injustiças na justiça. Né? Então, por isso que eu quero deixar bem claro que quem tem que fazer prova dessa deficiência, quem tem que buscar o máximo de tratamento, buscar o máximo de profissionais habilitados para o tratamento do seu filho, são os pais. Porque não adianta a gente chegar lá com um laudozinho raso, dizendo que ele tem uma CID de autismo ou de qualquer outra doença, que a gente já vai conseguir, não. Né? A gente precisa estar atento às respostas dos quesitos nas perícias, a gente precisa estar atento aos documentos médicos que a gente está levando. Tudo isso vai influenciar no resultado final. Doutora, nós temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes e também das pessoas que participaram através das caixinhas que a gente colocou aí antes do programa começar. Uma das perguntas é o seguinte, qualquer um dos dois pode responder. Doutora, eu sou aposentada, tenho direito a 2 BPCs? E aí? Nesse caso, a gente precisa saber se esse BPC seria para ela, para o filho dela. A gente precisa saber também da idade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma pessoa aposentada, e essa pessoa tiver mais de 65 anos, a renda da aposentadoria dela, desde que seja até um salário mínimo, não vai contabilizar para a composição de renda familiar para fins de cadastro de BPC. Né? Então, se ela tiver menos de 65, o INSS vai contabilizar essa renda, e essa pessoa, para quem ela está pleiteando o BPC, não vai conseguir por conta da renda, a não ser que a gente consiga flexibilizar essa renda. Doutora, como é que flexibiliza essa renda? O que acontece? A taxação da lei é em relação a 1/4 do salário mínimo. Né? Mas se ultrapassar,
Existem algumas situações, né? Inclusive tem uma ação civil pública que obriga o INSS a fazer essa averiguação, né, da renda e das despesas que aquela pessoa tem na casa, né? Então, o que é que a gente coloca? Despesas com consultas médicas, despesas com água, despesa com energia, despesa com mercantil, despesa com remédio. Justamente isso para quê? Porque nem sempre a pessoa que é portadora desse transtorno, ela vai ter vai ter acesso ao SUS, né? Então, por conta disso que o INSS já faz essa dedução dessas rendas para que chegue ali nesse patamar aí, né, de menos de um quarto de salário mínimo. Então, a gente consegue, às vezes consegue no INSS essa flexibilização e quando não conseguimos, a gente vai para a justiça. Normalmente vem um assistente social fazer uma perícia social na casa do beneficiário e aí comprovar realmente a situação de miserabilidade, né, que a gente chama de vulnerabilidade social. Sendo comprovada, a gente consegue flexibilizar essa renda, mesmo a pessoa recebendo um benefício dentro daquela casa. E se a pessoa que quer o BPC, né, já estiver aposentada, ela não pode, porque o BPC ele não acumula com nenhum outro benefício. Você tem que escolher ou a aposentadoria ou o BPC, e é lógico que a pessoa não vai deixar de receber uma aposentadoria para receber um BPC. No caso aí dessa ouvinte, Edilane, assim, cada caso é um caso, né? Sim. No caso dela, assim, o que eu entendi é que ela era aposentada e se poderia, dentro da residência dela, alguém conseguir o BPC, uma ou duas ou três pessoas, não sei. É possível, né? É possível, mas aí, como a doutora Nilce falou, vai ser analisado o caso específico. Sim. Né? Mesmo que ela seja aposentada e não tenha 65 anos, que o benefício dela seja utilizado para renda, vai depender de quantas pessoas existem na casa, né, que de repente, mesmo tendo um salário, o teto fica abaixo de um quarto do salário mínimo por habitante, entendeu? E se tiver alguém que já tem um BPC, por exemplo, esse BPC, o valor recebido, ele não pode ser contabilizado. Né? Benefícios por incapacidade são excluídos. Eu tenho da composição. Aí eu tenho, nós temos casos de clientes, por exemplo, que tinha 2, 3 filhos na mesma casa, com a mesma patologia. Aí a pessoa, por ser leiga, como já tinha conseguido de um filho, achava que os outros não teriam direito, né? E aí nós acabamos tendo esse e conseguir os benefícios assistenciais para os 3 filhos. Entendeu por quê? Porque é um benefício que não pode ser computado. É uma renda que não pode ser computada. Sim. Entendeu? Seja ela benefício assistencial, seja ela... ou seja, benefícios por incapacidade ou por deficiência não podem ser computados para a renda per capita. Né? Só no caso se for aposentadoria e se for abaixo de 65 anos. Se for acima também não pode ser... Tem 65 anos, recebe aposentadoria de até um salário mínimo, essa renda não vai ser contabilizada para a renda da família, para efeitos de requerimento de BPC. Então, certamente, essa pergunta se enquadra justamente nessa sua explicação. Certamente foi isso assim, que ela quis dizer. De uma forma mais resumida, independente de quantas pessoas recebem o benefício, se for BPC, se todas se enquadrarem para receber o benefício assistencial, comprovando a questão da deficiência, se tiver 4, 5, 6 pessoas se enquadrando, todas têm direito de receber. 2h02. Rapaz, eu tenho muitas perguntas, mas o tempo voou aqui, passou rapidinho. E eu quero agradecer a participação de todos vocês. Quero que vocês deixem a mensagem final aí para os nossos ouvintes, reforçando você que está nos ouvindo através da sintonia que esse nosso programa está sendo transmitido também pelo Facebook, e depois vocês podem ir no Facebook, retornar a entrevista e assistir novamente. Doutora Renata, fonoaudióloga, deixa aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Vou só complementar também essa questão, que as condições genéticas também é uma característica. Então, assim, foi muito importante essa fala, porque se as condições genéticas influenciam, se eu tenho um filho autista, a chance de ter outro é bem considerada, porque faz parte também de uma das condições de influenciar, né? E quero agradecer o convite mais uma vez. É um tema que é o que eu vivo. Eu tenho o maior prazer. Eu sempre deixo minha rede social aberta, celular. Estou aqui, Pode eu e minha indicar, equipe. Inclusive. É Renata Lacerda Fono e Consultório JPR, né? No Instagram. Dizer que eu e minha equipe lá do Consultório JPR estamos de braços abertos
para servir como rede de apoio. Eu garanto que quem for lá atrás de saber alguma informação, algum tratamento, não vai sair sem solução. E, mais uma vez, parabenizar sempre esse momento que eu assisto. Eu acho esses dois profissionais maravilhosos e é um trabalho muito louvável, né? Muitas pessoas não têm esse acesso a essas informações, acham que é caro, né, procurar profissionais, e eles estão fazendo um serviço, né, muito de utilidade importante, pública, né? Exatamente. Muito obrigada, doutora Renata. Eu que agradeço aqui vocês terem se disponibilizado para nos acompanhar e termos aqui esse momento especial aqui falando sobre os direitos, né, e o tratamento da pessoa com autismo. Mais uma vez, Edilane, agradecer essa oportunidade, né, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham, que mandam as suas perguntas, né, os nossos seguidores do Instagram, que estão sempre lá fazendo perguntas nas nossas caixinhas. Eu agradeço demais a todos. E muito obrigada e boa tarde. Estamos à disposição, né, para quaisquer esclarecimentos. Também quero agradecer, Irane, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui batendo esse papo, esclarecendo a população. Quero dizer, doutora Renata, foi um prazer dividir esse espaço com a doutora tão renomada que é e fez por onde ser, e uma excelente profissional. E agradecer à FM mais uma vez pela oportunidade e sempre deixar essa orientação aos nossos ouvintes. Não deixem de procurar os seus direitos. Nesse caso específico hoje do nosso tema, procure o profissional, um advogado profissional, ou aliás, um profissional na área da medicina, também, que é importante, como a gente falou, é muito importante essa questão de ser um trabalho bem feito, que isso vai ser primordial para o sucesso do benefício. Então não deixem de procurar seus direitos. E um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez a participação desses profissionais maravilhosos, incríveis, referências aqui no nosso município e em toda a região. Mais uma vez registra a participação da nossa querida doutora Renata Lacerda, fonoaudióloga, e os nossos advogados, a doutora Nilce Guedes e o doutor Nixon Lucena. Falamos aí sobre o meio de conscientização sobre o autismo e também direitos previdenciários para este público. Mais uma vez, muito obrigado e deixem a agenda aberta porque a gente vai fazer novos convites para vocês, viu? Beijo, pessoal. Boa tarde.